No corredor de um hospital público, uma mãe segura a mão do filho de 7 anos, esperando por um médico que não vai chegar a tempo. O menino respira com dificuldade. O oxigênio acabou. A ambulância não veio. Não há mais o que fazer. O corpo do filho esfria aos poucos e tudo o que ela consegue dizer é: Deus, por quê? Essa pergunta, sussurrada entre lágrimas ou gritada com raiva, é talvez a oração mais sincera já feita pela humanidade. Mas se formos honestos, essa não é uma pergunta feita a Deus. É uma pergunta feita contra Ele, e talvez sobre Ele. Por que o mal existe? Porque a dor é tão injusta, tão aleatória, tão indiferente? Porque milhares de crianças morrem todo dia em circunstâncias que nenhuma divindade decente deveria tolerar? E mais, por que diante disso continuamos falando em Deus? Construímos templos, repetimos orações, nos curvamos. Por quê? A resposta pode ser mais incômoda do que qualquer teólogo está disposto a admitir. Talvez precisemos do mal para acreditar em Deus. Não porque Deus seja bom, mas porque só um Deus pode justificar o que é tão ruim. Em Auschwitz, havia prisioneiros que perdiam a fé ao ver as câmaras de gás. Mas havia outros que encontravam consolo nela, como se preferissem crer num Deus cruel a aceitar que o universo fosse simplesmente vazio. A ideia de Deus nunca nasceu da perfeição. Ela nasceu do desespero. Deus não surgiu quando o homem viu o pôr do sol e se encantou. Ele surgiu quando o homem viu o sangue e não suportou. E é aí que está o paradoxo que poucos têm coragem de encarar. E se o mal não for um erro no sistema, mas o alicerce da própria ideia de Deus? Se não houvesse dor, tragédia ou injustiça, será que alguém ainda acreditaria? Neste vídeo, vamos atravessar a espinha dorsal da ideia mais perigosa da religião, a de um Deus que precisa do mal para existir. Se você tiver coragem de seguir até o fim, pode ser que nunca mais olhe para o bem ou para Deus da mesma forma. Na calada da noite, em algum ponto do Império Russo, um homem escreve febrilmente à luz de uma vela. Seu nome é Dostoiévski, e ele está criando um personagem que marcará para sempre a história da filosofia e da literatura: Ivan Karamazov. Ivan não é ateu. Ele não nega a existência de Deus. Ele só se recusa a aceitá-lo. Na cena mais brutal do romance, Os Irmãos Karamazov, Ivan narra a história de uma menina de 5 anos, espancada pelos próprios pais. Eles a deixavam nua no frio, a obrigavam a comer suas próprias fezes e, por fim, a trancaram no celeiro até ela morrer, implorando por misericórdia. Ivan então diz a seu irmão, o monge Alyosha: "Não é que eu não aceite Deus, Alyosha. É que eu devolvo a ele o meu bilhete de entrada para o paraíso, porque nenhuma eternidade de bem justifica o sofrimento de uma única criança." Esse é o ponto. Ivan não está perguntando por que Deus permite o mal. Ele está dizendo: é precisamente por haver tanto mal que precisamos inventar um Deus. O sofrimento grita tão alto, tão fundo, tão insuportável, que só nos resta 2 opções. Ou o universo é um caos frio e indiferente, ou existe algo maior, mesmo que isso signifique aceitar um Deus que tolera ou até usa o mal. No fundo, Deus entra na equação não como resposta à bondade do mundo, mas como justificativa para o horror dele. Como escreveu Simone Weil, filósofa e mística francesa, o sofrimento extremo não precisa de explicação. Ele cria a necessidade de Deus. Se formos honestos, muitos de nós não cremos por convicção lógica. Cremos porque é insuportável pensar que tudo isso, câncer, genocídio, crianças soterradas vivas, acontece sem sentido algum. Na dor, as pessoas não clamam por ciência. Elas clamam por redenção, por propósito, por salvação, por Deus. E por isso, o mal se torna não um obstáculo, mas o combustível da fé. Sem a ferida, ninguém buscaria cura. Sem o abismo, ninguém olharia para o céu.
Essa lógica está tão enraizada em nós que virou cultura. No Brasil, quando um crime brutal acontece, as pessoas dizem: só Deus para ter misericórdia. Quando alguém morre de forma absurda, ouve-se: foi a vontade de Deus. Estamos o tempo todo tentando costurar sentido onde só há caos. Mas essa costura tem um preço. Porque quanto mais usamos o mal como argumento para a existência de Deus, mais o tornamos dependente dele. E se um Deus só faz sentido num mundo ferido, então talvez não seja Deus quem cura, mas o mal quem cria a necessidade dele. Essa é a ferida exposta por Ivan Karamazov, por Dostoiévski, por nós. Não há como sair dessa pergunta ileso. Não se trata de resolver o problema do mal. Trata-se de aceitar que foi o mal que criou o problema chamado Deus. Toda ideia absoluta precisa de contraste. O bem, por si só, é inerte. Sem o mal, ele não é bondade, é apenas normalidade. Sem um termo oposto, nenhum conceito tem borda. Por isso, em toda a tradição religiosa, o mal não é apenas um acidente, ele é estruturante. Ele delimita, define, sustenta a própria ideia de Deus. A figura do diabo, em particular, não é um inimigo externo à divindade, é o alicerce da sua necessidade. Deus é o bem absoluto. Mas o que é o bem absoluto, sem um mal absoluto para enfrentá-lo? Se não houvesse inferno, que sentido teria o céu? Se não houvesse pecado, que mérito haveria no perdão? Se não houvesse tentação, que valor teria a obediência? Como escreveu Carl Jung no ensaio Resposta a Jó: quanto mais acentuada é a luz, mais nítida se torna a sombra. Deus, para ser luz, precisa de algo a ser iluminado, ou de algo que ele não é. Sem sombra, luz nenhuma é percebida. O problema é que essa sombra se infiltra nas fundações da fé. Toda a lógica cristã, por exemplo, é dialética. Deus cria, Satanás corrompe. Deus manda o Filho, Satanás tenta. Deus salva, Satanás condena. Mas se olharmos com frieza, percebemos algo inquietante. Sem Satanás, Deus perde função. Milton, no épico Paraíso Perdido, colocou na boca de Lúcifer uma frase desconcertante: é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Mas o que ele não diz, e o que Milton insinua, é que o céu também precisa do inferno para existir. Essa não é uma afirmação herética, é uma observação estrutural. O teólogo Paul Tillich escreveu: todo símbolo religioso depende de sua oposição simbólica para sobreviver. Em outras palavras, se abolíssemos o diabo da teologia, toda a engenharia simbólica da fé colapsaria. A própria ideia de livre-arbítrio, pilar moral da existência do mal, depende de uma escolha real entre dois caminhos. Mas se o mal não existisse como possibilidade concreta, então essa escolha seria falsa. E um Deus que concede o livre-arbítrio sem permitir o mal seria um ilusionista, não um criador moral. É aqui que a religião tropeça em sua própria fundação. Ela combate o mal, mas precisa dele para manter a fé viva. Ela odeia o diabo, mas o mantém dentro do sistema para que Deus continue sendo necessário. Esse paradoxo não é resolvido com fé, é sustentado por ela. E o resultado é que o diabo deixa de ser um vilão absoluto e passa a ser, secretamente, um parceiro estrutural da narrativa divina. Se Deus é o protagonista, o mal é o palco. Se Deus é o remédio, o mal é a doença que faz o remédio indispensável. E se o mal desaparecesse amanhã, o mercado da fé quebraria antes do fim do dia. Deus não apenas permite o mal, ele precisa que o mal exista. Para que ele continue a ser chamado de Deus, essa é a conclusão que nenhuma catequese quer admitir. A ideia de Deus só funciona dentro de um mundo rachado. E se há rachadura, então talvez não seja o diabo que impede o paraíso. Talvez seja Deus quem precisa manter a rachadura aberta. Todos queremos acreditar que há um plano.
que o sofrimento tem uma razão, que existe uma mão invisível guiando tudo para um final feliz. Mas a experiência diária nos empurra para outro lugar. Vivemos como se houvesse um propósito, mas só encontramos silêncio. É a contradição existencial mais íntima da nossa espécie. Procuramos significado no caos, e o caos não nos responde. Mesmo assim, insistimos em dar a esse silêncio um nome: Deus. Essa contradição não é nova. No livro de Jó, um homem justo perde filhos, saúde e riqueza, não por culpa sua, mas como resultado de uma aposta entre Deus e Satanás. Jó sofre não por ser mau, mas porque Deus decide testá-lo. No final, Deus nunca explica, apenas se afirma como soberano. O que esse texto revela não é uma história moral, é uma acusação silenciosa. E se Deus não for o herói da narrativa, mas o seu vilão? Essa leitura desconforta, mas ela ecoa em grandes pensadores. Epicuro já formulava assim o problema do mal. Se Deus quer evitar o mal, mas não pode, ele é impotente. Se pode, mas não quer, ele é malévolo. Se pode e quer, por que existe o mal? Séculos depois, Voltaire escreveu em Cândido um retrato sarcástico desse dilema. O personagem Pangloss repete que vivemos no melhor dos mundos possíveis, enquanto guerras, terremotos e estupros destroem vidas. A ironia é óbvia. A ideia de um Deus absolutamente bom colide de frente com o mundo que vemos. E essa colisão não ficou no passado. Ela se manifesta hoje, todos os dias. Uma mãe que enterra o filho morto por bala perdida. Um trabalhador que perde tudo num desastre ambiental. Um paciente terminal que ouve o médico dizer: não há mais o que fazer. Ninguém vê o melhor dos mundos nesses cenários. Vêem abandono, sentem raiva, sentem-se traídos pelo próprio Deus em que acreditavam. A psicologia mostra que, em momentos de trauma, as pessoas muitas vezes reconfiguram sua imagem de Deus. Pesquisas sobre Teodiceia pessoal, Pergamon, 2007, indicam que fiéis traumatizados tendem a migrar para uma visão de Deus mais distante, impessoal ou até cruel. Não porque querem, mas porque a experiência obriga. O Deus bondoso parece morrer no mesmo dia em que a dor se torna insuportável. Essa é a vida real. Não são apenas os filósofos que percebem a contradição. Somos nós todos, na prática. A cada tragédia, a cada notícia de um genocídio, a cada criança desnutrida numa fila de hospital, a pergunta lateja: se existe um Deus bom, onde ele está? E é nesse ponto que uma verdade brutal se impõe. A figura de Deus, tal como a herdamos, não responde ao problema do mal. Ela é parte do problema. Quando aceitamos a narrativa de que tudo é vontade de Deus, tornamos a dor não apenas suportável, mas legítima. E ao legitimá-la, repetimos um ciclo de impotência. Nietzsche, em Genealogia da Moral, alerta que as religiões não apenas toleram o sofrimento, mas o transformam em valor, em mérito. O sofrimento vira moeda para comprar salvação. E assim, o mal deixa de ser apenas um escândalo. Vira um instrumento sagrado. Essa é a aplicação concreta à nossa vida. Enquanto continuarmos aceitando sem crítica a ideia de que Deus é o autor ou árbitro de todo o sofrimento, continuaremos presos a um mecanismo psicológico antigo, o de justificar a violência com transcendência. No fim, a pergunta por que Deus permite o mal talvez precise ser invertida. Por que nós precisamos de um Deus que permite o mal? Essa inversão nos devolve ao presente, à vida real, às escolhas possíveis. Não há garantia de respostas fáceis, mas há um ganho de lucidez. E essa lucidez, mesmo dolorosa, é a única forma de quebrar o ciclo. São 7 da manhã. O despertador toca, mas você já estava acordado, rolando no escuro, tentando juntar forças para levantar. O café esfria na xícara enquanto você veste uma roupa qualquer, pega o celular e sai.
quase no automático. No metrô, rostos mortos. No trabalho, reuniões vazias. Na volta para casa, a mesma pergunta muda. É só isso? Não há tragédia, não há guerra, não há inferno aparente. Mas há um silêncio esmagador. E é nesse silêncio que muita gente desmorona. Não por excesso de mal, mas por ausência total de sentido. O mundo sem mal, que tantas religiões prometem, parece ser o mesmo mundo onde o tédio, a alienação e a angústia crescem em silêncio. Vivemos sem grandes dores, mas também sem grandes razões. Não é à toa que mesmo pessoas com vida perfeita, estabilidade, saúde, família, caem em depressão. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos depressivos. Boa parte delas não vive uma tragédia objetiva. Elas vivem o que Albert Camus chamava de a irritação surda contra a vida. A sensação de que algo essencial está faltando, mas você não consegue nomear. Essa sensação é tão comum que virou pano de fundo da cultura moderna. Séries, músicas, redes sociais, tudo gira em torno da mesma inquietação disfarçada. Como fingir que a vida tem propósito quando, no fundo, tudo parece sem peso? E é aqui que a ausência do mal escancara um outro tipo de problema. Sem dor extrema, perdemos o contraste. Sem o horror, perdemos a urgência. Sem o caos, perdemos a busca por transcendência. Nietzsche anteviu isso quando declarou a morte de Deus. Não que Deus tenha deixado de existir, mas que nós deixamos de precisar dele. A vida se tornou tão funcional, tão domesticada, tão previsível, que até o sagrado ficou sem função. No mundo higienizado, o inferno desaparece, e com ele, também desaparece o céu. A religião perde poder não porque foi refutada, mas porque perdeu relevância. Não é que o ser humano moderno parou de acreditar, é que ele parou de sentir que precisa acreditar. E isso não trouxe paz, trouxe vazio. A utopia silenciosa em que vivemos, sem grandes sofrimentos, sem grandes crises, nos faz flutuar numa espécie de anestesia existencial. Trabalhamos, comemos, nos distraímos, dormimos, mas nada nos atravessa de verdade. Porque o mal, por mais cruel que seja, é também o que nos obriga a reagir. No fundo, a dor ainda é o que quebra a inércia, é o que tira a fé da estagnação, é o que dá à existência o peso que a rotina rouba. Talvez seja por isso que, mesmo em tempos de paz, o ser humano cria tragédias artificiais, vícios, conflitos, autossabotagem, violência gratuita. Não porque quer sofrer, mas porque não suporta viver num mundo onde tudo parece controlado e ainda assim nada faz sentido. Um mundo sem mal não é o paraíso. É o espelho frio onde finalmente percebemos que o mal talvez não estivesse fora, mas dentro. Na nossa solidão, na nossa pressa, na nossa falta de coragem de encarar o vazio. E é esse vazio, não o mal, que pode tornar Deus irrelevante. Ou Deus precisa do mal, ou nós precisamos acabar com Deus. Se o sofrimento é a base da fé, então a fé está contaminada desde a origem. Se a dor justifica a existência de Deus, então talvez seja melhor não ter Deus nenhum. Ao longo desta obra-prima, vimos que o mal não destrói a fé, ele a sustenta. O diabo não é um inimigo externo, ele é a peça que faz Deus funcionar. Deus não é sempre o herói. Às vezes, ele é o responsável direto pela tragédia. E que um mundo sem mal não gera sentido, só produz vazio. Diante disso, sobra uma escolha. Ou continuamos aceitando esse ciclo onde o mal justifica Deus, e Deus justifica o mal. Ou assumimos de uma vez por todas que a responsabilidade é nossa. Se não há divindade nos observando, testando ou punindo, então a resposta à dor não é oração, é ação. A miséria não tem propósito oculto. A injustiça não é provação. A tragédia não tem mensagem. Se existe algum sentido,
Ele só pode ser construído a partir da escolha humana de enfrentar o mal, não de espiritualizá-lo. Como escreveu Albert Camus em O Mito de Sísifo, o absurdo nasce do confronto entre o apelo humano por sentido e o silêncio irracional do mundo. Mas Camus não para aí. Ele diz que, mesmo diante do absurdo, o homem deve resistir. E resistir é criar valor onde não há. Talvez Deus precise do mal para existir. Mas nós não. Nós não precisamos do mal para amar, para cuidar, para transformar. E talvez esse seja o ponto final de toda essa história. Se Deus depende da dor, então está na hora de deixá-lo morrer, para que a vida finalmente possa viver. Se você chegou até aqui, é porque sente o peso da existência. E mesmo assim, ou justamente por isso, continua buscando lucidez. Esse canal existe por sua causa. A cada vídeo, a cada comentário, a cada momento em que você escuta algo que ninguém mais tem coragem de dizer, uma pequena faísca de consciência se acende. E se essa chama continua viva, é porque há pessoas mantendo-a acesa. Aos membros que já apoiam esse projeto, vocês são a espinha dorsal disso tudo. Sem vocês, esse tipo de conteúdo simplesmente não existiria. Obrigado, de verdade, por sustentarem um espaço onde se pode falar do que é real, sem medo, sem filtro, sem alívio fácil. E se você quer ir ainda mais fundo nessa jornada, quero te fazer um convite especial. Filosofia Pessimista, a lúcida escuridão. Esse não é um curso para quem busca conforto. É um caminho sem volta, uma travessia filosófica pelas zonas mais escuras da condição humana, sem promessas de salvação, mas com a chance real de uma transformação interior profunda. Se você sente que precisa olhar o sofrimento de frente, sem muletas espirituais ou mentiras reconfortantes, esse curso foi feito para você. Você encontra o link na descrição. E se quiser fortalecer o canal de outras formas, existem 2 caminhos diretos: tornar-se membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, conversas mais próximas. Ou usar o Super Thanks, um gesto simples, mas que ajuda imensamente a manter esse trabalho de pé. Mas saiba, só de você estar aqui, assistir até o fim, refletir, comentar, compartilhar, isso já é apoio. E é imenso. Você faz parte de uma comunidade rara. Gente que não foge da verdade. Gente que olha o mundo como ele é. E mesmo assim, segue em frente. Lúcida, corajosa, viva. Obrigado por caminhar junto. Até o próximo mergulho.